Na bovinocultura de leite, qual biodigestor nós devemos usar? Um biodigestor CSTR ou um lagoa coberta? Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Dr. Biogás. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Miller, sou especialista e consultor de biogás há mais de 15 anos. E aqui nesse perfil eu te ensino a desenvolver projetos e negócios de biogás biometano na prática. Qual que é o melhor biodigestor na bovinocultura de leite? E aqui eu quero trazer dois pontos de reflexões antes de apontar ou lagoa coberta ou CSTR. Biodigestor é um equipamento, um dos vários equipamentos que compõem uma planta de biogás, desde a recepção de resíduo, desde o tratamento, separação desse resíduo, a adequação dele, se for para um biodigestor lagoa coberta ou se for para um CSTR, até o uso desse biogás, seja para gerar energia térmica, elétrica e biometano, dependendo da escala desse produtor, ou seja, do tamanho, do número de animais confinados que ele vai ter. Por que eu estou te falando isso? Porque o que define o biodigestor é o projeto da planta de biogás, tá? E não simplesmente a característica do resíduo. Então a gente precisa olhar para um todo. Tá? E como é que eu defino o projeto de biogás? Eu defino o projeto de biogás com base em 4 princípios de um projeto de biogás. Que princípios são esses? O primeiro é biomassa, ou seja, esterco. Sem quantidade, volume, frequência de esterco, nós não temos um projeto de biogás, porque nós não temos produção de biogás suficiente. O segundo princípio é energia. Então, um projeto de biogás ele precisa ser principalmente pautado nesses dois princípios, energia. O que é energia, Ricardo? Esse cliente ele precisa ter demanda por energia térmica, elétrica ou biometano. Antes de pensar na demanda de energia, tem uma outra parada muito importante, que é a primeira coisa que a gente olha num projeto é entender demandas de energia da porteira para dentro, ou seja, alto consumo. Só depois de eu mapear dentro desse produtor rural as demandas de alto consumo por energia térmica, elétrica ou biometano, que eu vou considerar a comercialização, a exportação de energia e talvez até comercialização de biometano, dependendo da escala do projeto. Então, o que define o tipo de biodigestor, você vai ver isso aqui daqui a pouquinho que eu vou mostrar uma lógica para você, um mapa mental, são essas duas coisas, característica da biomassa e demanda energética, mas principalmente a demanda energética. Então, se você é produtor ou desenvolvedor de projeto, está nesse vídeo, como é que eu tomo a decisão técnica para os meus clientes, se vai ser um lagoa coberta ou se vai ser um CSTR? Apesar do CSTR ter um investimento muito maior, ele produz muito mais biogás. Se ele produz mais biogás, eu consigo gerar mais energia com esse biodigestor. E aí o que eu faço? Primeira coisa, eu entendo a demanda de energia desse cliente. Peço todas as faturas de energia. Se você é um desenvolvedor de projeto, está chegando aqui agora, a característica do bovinocultor, do produtor de leite, é ter uma pouca demanda térmica para uma água quente, uma água aquecida para a higienização dos animais e uma alta demanda por eletricidade, tá? Por conta de todo o complexo que ele tem e alguns produtores, inclusive com sistema de irrigação, e aqui o projeto começa a fazer bastante sentido, tá? Dificilmente a gente vai ter um projeto em um bovinocultor orientado para biometano. Apesar de eu receber várias mensagens de produtores querendo aquele trator da New Holland com biometano, do ponto de vista econômico ainda não faz sentido para esses caras. A gente já se deparou com alguns clientes aqui que eles tinham um porte de animais muito grande. Quando eu falo muito grande, é acima de 2.000 vacas confinadas, onde a gente já vai ter uma escala de produção de biogás bem significativa, que justifica a gente montar alguns arranjos pensando na comercialização de biometano, tá? Mas não é o assunto nosso aqui, o nosso assunto é biodigestor. Então, voltando, como é que eu defino? Eu defino em função da demanda de energia desse cliente. Então, eu peço as faturas de energia dele, entendo qual que é a demanda de energia dele e cruzo com o quê? Princípio 1, biomassa, ou seja, o número de animais que ele tem confinado, o sistema de manejo dele, se é um freestyle, se é um compost bar, se usa flush, se na cama é maravilha, se na cama é areia, tudo isso vai impactar no potencial de produção de biogás desse cliente, tá? E não ache você que porque o vizinho tem um compost barn onde ele faz o scrape, ou seja, ele faz a raspagem da pista e aí ele só faz um flush de canaleta,
E aí você tem duas situações muito parecidas. A minha fazenda é igual a dele, a fazenda do meu cliente é igual a fazenda do vizinho, que você vai ter o mesmo potencial. Você não tem o mesmo potencial. A gente já se deparou com situações aqui dentro da empresa, com 2 bovinocultores de Minas Gerais, 2 dentro do Triângulo Mineiro, com o mesmo animal, o mesmo manejo, com potencial de produção de biogás completamente diferente. Tá? Um chegava a praticamente 10, 11 metros cúbicos de biogás por cabeça de vaca confinada. O outro não chegava a 6. Então veja, se eu pegar um projeto e copiar um para o outro, talvez o que é muito atrativo num cliente que tem um alto potencial não seja viável no cliente que tem um baixo potencial. Como é que eu descubro isso? Quando eu faço uma análise de potencial máximo de produção de biogás. Então eu tenho a fatura desse cliente, sei quanto que ele pode produzir de biogás, com essas duas coisas eu somo. Tá? Por que você soma, Ricardo? Eu vou entender se o potencial de produção de biogás dele atende à demanda energética. Se eu tenho uma demanda energética menor do que o potencial, ou seja, da capacidade de produzir biogás, e eu não tenho o que fazer com esse excedente de biogás, aqui vai o pulo do gato. Eu posso optar, do ponto de vista técnico, por uma rota de biodigestor lagoa coberta sob algumas condições. Se a demanda de energia dele é alta, compatível com a capacidade desse cliente produzir biogás, muito provável que eu vá para um CSTR, porque eu quero aproveitar todo o potencial de produção de biogás. Você vai entender isso, daqui a pouco eu vou compartilhar um mapa mental com você. Então essa lógica é muito importante. A gente precisa fazer esse mapeamento no produtor, entender as características do resíduo dele, se tem flush, se não tem flush e qual que é a real demanda de energia dele. Mas Ricardo, por onde começar um projeto de biogás na bovinocultura de leite? Para isso, quero compartilhar a tela aqui com você agora, com um mapa mental de alguns projetos que a gente já desenvolveu, mas vou focar aqui em bovinos, né? O foco do nosso vídeo é bovinocultura de leite, mas a gente vai ter bovinocultura de corte 100% coberto, semi-coberto, com piso, sem piso. Para cada realidade dessa, a gente precisa pensar em projetos. Dentro de leite, basicamente a gente tem freestyle e compost barn com diferentes manejos, tá? Independente do manejo, eu vou te trazer uma visão geral do ponto de vista de biodigestor, tá? Se você inclusive quer um vídeo meu falando de bovinocultura de corte ou bovinocultura de leite freestyle ou compost barn com flush, sem flush, Ricardo, faz um vídeo específico sobre essa demanda de um cliente que tem ou do meu projeto, comenta aqui embaixo qual que é a especificidade do seu projeto, que dependendo do número de comentários eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. A primeira resposta, quando a gente se depara com um projeto de bovinocultura de leite, que a gente precisa dar é: vai ter separação de sólidos? Eu preciso separar sólidos? E aí, de novo, eu volto nos princípios, né? Princípio biomassa, princípio energia, princípio tecnologia e princípio digestato. Os dois principais, biomassa e energia, é o que vão nortear o tipo de biodigestor que está alocado dentro do princípio tecnologia. Preciso separar? Vai depender da demanda de energia do cliente e do potencial de produção de biogás. Eu vou fazer uma análise das rotas tecnológicas e a consequência dela. Vamos dizer que nós precisamos separar. E quando que nós precisamos separar? Quando eu tenho uma demanda menor do que o potencial de produção de biogás. Ou seja, ele gera muito mais resíduo e naturalmente, porque ele gera muito mais resíduo, ele pode produzir muito mais biogás, mas a demanda de energia dele, a conta de luz dele, é pequena em proporção ao potencial. Então, nessa situação, a gente pode sim optar em separar os sólidos. E para separar esse sólido, basicamente o que nós vamos ter aqui é um tanque de recepção. Alguns fornecedores chamam isso de pit. Eu gosto de chamar de um tanque de recebimento ou homogeneização, onde você vai receber o efluente do dia ou de uma parte do dia e vai homogeneizar ele antes de passar por um sistema de separação. Pode ser uma extrusora, pode ser uma peneira estática. O que vai depender aqui, o que vai definir a rota tecnológica é a vazão, a característica do efluente, tá? Obviamente, se eu tenho um efluente com maior vazão, como por exemplo nos produtores que utilizam flush, muito provável que a gente opte por uma estratégia de peneiramento, uma peneira estática. E aí, beleza. Fiz a separação. O que eu tenho? Eu tenho o líquido
que eu mando para um biodigestor lagoa coberta, ou seja, aquele canadense, o Plug and Flow, né, a gente chama de BLC ele hoje, atualmente, com a atual bibliografia, que é biodigestor lagoa coberta, onde eu tenho limites de taxas de sólidos que eu preciso atender para que eu não colapse esse sistema, tá? Por dois motivos: taxa de sólidos totais e carga orgânica volumétrica. Se tem agitação, essa taxa de sólidos aumenta um pouco e a carga volumétrica também aumenta um pouco. Mas, em geral, não se recomenda, em especial na bovinocultura, que esse efluente tenha mais de 3% de sólidos, tá? E aí, passou pela peneira, então eu tenho a fase líquida, eu tenho a fase sólida. O que eu faço com a fase sólida? Ela é um custo. Eu preciso mandar ela para compostagem. Ela não está degradada, é fibra que não foi digerida, tá? Ou, você vai ver mais para frente, eu também posso mandar ela para um biodigestor CSTR. Na saída do biodigestor, nós vamos ter dois produtos: digestato e o biogás. O digestato, o que eu faço com ele? Ele é um biofertilizante orgânico estabilizado, se o biodigestor for bem dimensionado, estabilizado, ou seja, não vai fermentar no solo, não vai queimar a planta. Então eu posso fazer amplamente a fertirrigação com digestato. Se o cliente utiliza da estratégia de manejo por flush, eu posso reutilizar esse flush sem problema algum, tá bom? Isso, inclusive, é até positivo para o biodigestor, porque se eu uso no flush o digestato, eu estou pegando os micro-organismos que saíram do biodigestor e reinoculando ele no sistema. Isso acelera a degradação e isso, inclusive, pode aumentar a produção de biogás. Mas isso é tema para uma outra aula e é por isso que nós temos aqui, ó, uma setinha ligando o digestato lá no começo do processo, né, indicando o fluxo do flush. Nosso foco é biogás, né? Como eu falei para você, esse cliente ele pode ter diversos usos. O mandatório é energia elétrica, mas em específico quando o produtor opta por um biodigestor lagoa coberta, ele abre mão de um potencial de produzir biometano, porque boa parte do potencial de produzir biogás desse resíduo fica na fração sólida. E eu posso te falar isso com muita propriedade, tanto a minha dissertação de mestrado quanto a minha tese de doutorado é com bovinocultura, analisando a cama da bovinocultura. E uma das descobertas que eu fiz na minha tese de doutorado foi que 90% do potencial de produção de biogás da bovinocultura está associado à cama. Então aqui é um ponto bem interessante, mais uma vez linkando o potencial de produção de biogás com a demanda energética desse cliente. Olhando aqui então, lagoa coberta, naturalmente ou eu vou gerar energia elétrica ou gerar energia mecânica, tocar uma motobomba, alguma coisa desse estilo, que é pouco utilizado hoje em dia. Nosso foco aqui é energia elétrica. O que eu precisaria então? Se tratando de da bovinocultura, um dos desafios que nós vamos ter com a geração de energia elétrica é remover o H2S excedente presente desse dejeto. E uma das estratégias que eu recomendo para as bovinoculturas é fazer um tratamento chamado de desfurização biológica com injeção de ar de forma controlada dentro do biodigestor. Com isso, a gente consegue reduzir 90% a 95% do H2S e atender a especificação das empresas de motogerador, que é até 200 ppm por metro cúbico de biogás. Então essa é a primeira estratégia que você vai fazer do ponto de vista de tratamento do biogás. A segunda coisa que você vai fazer é remover a umidade do biogás com um secador de biogás. Os motogeradores, eles não toleram umidade, não toleram H2S, tampouco os dois juntos, né? Esse efeito H2S e umidade é o que corrói as superfícies metálicas. Então isso aqui é obrigatório para todo mundo que for gerar energia elétrica. Uma questão que é um opcional é a gente trabalhar uma coluna de carvão ativado para fazer um polimento do biogás, para remover o excesso de umidade e remover um remanescente de H2S. Isso aqui tem um custo baixo e, sem sombra de dúvida, prolonga muitos equipamentos. Bom, nessa escala, certamente eu vou optar por um motogerador nacional. Para ser bem sincero, na grande maioria dos casos das bovinoculturas no Brasil, a gente vai trabalhar na estratégia de um motogerador nacional. Dificilmente a gente vai pegar aqueles grandes motogeradores, Iambac e tal, para essa configuração, tá? Indicando o motogerador, ou seja, escolhendo o fornecedor, e aqui tem um ponto bem importante, tá? Que não está anotado. Dentro da oferta de motogeradores nacionais, nós vamos ter alguns bons fornecedores. E o produto entre eles, apesar de parecer o mesmo,
e alguns têm exatamente o mesmo motor, Scania, Volvo, enfim, muda completamente a performance. Tá? A gente tem equipamentos que eles entregam 1,4 kW por metro cúbico de biogás e a gente tem equipamento que entrega 2, às vezes mais de 2 kW por metro cúbico de biogás. E isso sim impacta diretamente na viabilidade do projeto do nosso cliente. E aí, bom, definimos o motogerador, a gente precisa entender se esse vai ser um projeto que ele vai operar autoconsumo, off-grid. O que é off-grid? É isolado, isso é uma possibilidade de a gente isolar um determinado processo e a gente precisa fazer uma análise de carga e entender se é possível ou não é possível, ou se a gente vai fazer um autoconsumo via GD, ou seja, injetar e compensar. A grande maioria dos projetos trabalha nesse formato, apesar de eu já ter alguns clientes que trabalham no off-grid, isolando uma carga pequena e funciona muito bem. Então essa é a visão geral de um projeto de bovinocultura de leite, aonde a gente vai pela rota de um biodigestor lagoa coberta. O que manda isso aqui é quando a demanda de energia desse cliente é menor do que o potencial de produção de biogás dele. Tá? Isso aqui pode ser uma estratégia também, como uma fase do projeto antes da gente avançar para um projeto de biodigestor CSTR. Agora vamos imaginar o seguinte, que a demanda de energia desse cliente é equivalente ou maior que o potencial de produção de biogás dele. Então eu quero trazer todo o dejeto, todo o efluente bruto dele para dentro do biodigestor, porque isso vai aumentar a produção de biogás. Lembrando que quando eu separo o sólido, eu estou diminuindo o potencial de produção de biogás. E eu não quero isso se o meu cliente tem potencial ou demanda energética para isso. Se eu não vou separar sólido, eu naturalmente vou para um biodigestor CSTR. Tá? E tem estratégias, inclusive desenvolvimento de projeto meu, onde eu separo o sólido, olha que loucura, eu separo o sólido porque eu quero reduzir o tamanho do CSTR, porque o efluente desse cliente está muito líquido. Normalmente, com clientes que operam no sistema de manejo por flush. Não é uma regra, porque dentro da bovinocultura cada produtor tem seu próprio manejo e a gente precisa avaliar isso com muita cautela. Por isso que você está vendo aqui, ó, uma fase linkando a extrusora com o biodigestor CSTR. E o que acontece depois do biodigestor CSTR? Então esse resíduo entrou dentro do biodigestor, foi digerido, foi fermentado e está estabilizado. Depois do biodigestor eu tenho 3 produtos. A fração sólida, tá? Porque eu posso pegar a saída, ou seja, o digestato desse biodigestor, fazer uma extrusão dessa fração sólida, tá? Para quê? Para facilitar a fertirrigação da fração líquida, para utilizar essa fração líquida no flush, por qualquer motivo estratégico, até para tratamento desse digestato. E essa fração sólida, ela tem um valor, ela tem valor como adubo, né, farelado, se ele deixar secar, e ele também pode reutilizar essa fração sólida como cama dos animais. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal da fazenda Vale do Jotuva que eu visitei aqui no Paraná, onde ele faz exatamente isso. Nós temos lá um biodigestor CSTR tropicalizado, ele é semi-enterrado, e é onde depois do biodigestor tem um sistema de separação de sólido, lá é um freestyle, e essa cama separada volta para os animais, trazendo mais uma economia para o cliente. Então não é só a energia. Posso reduzir o custo com cama, se o cliente for reutilizar essa cama. Eu posso reduzir o custo dele aqui com compostagem. Então essa cama que iria para uma compostagem, eu coloco dentro de um biodigestor, ele já não tem aquela operação e depois do biodigestor ela está estabilizada, não precisa passar por um processo de compostagem. Se o sistema de separação foi bem dimensionado e foi escolhido bem o fornecedor, ela sai com mais de 30, 35% de umidade, sim, facilmente ela seca dependendo da disposição que você deixar. Então aqui a gente tem uma série de economias quando a gente começa a olhar para esse processo como um todo. E mais uma vez, por isso que eu tenho os fluxos voltando tudo lá para o começo do processo, né? Porque ele gera uma economia indireta ou direta para esse produtor. Nosso foco é o biogás. O que nós vamos fazer com o biogás? Quando eu vou para um biodigestor CSTR, isso quer dizer que esse produtor já talvez tenha uma escala legal. E aí, dependendo da estratégia dele, eu posso ir para biometano, autoconsumo, se ele tiver esse consumo interno por qualquer motivo, a partir de 1.500 animais, eu acho que já começa a fazer sentido um projeto de biometano, né, para autoconsumo. Para comercialização, sim, 2.000, 2.500 animais é um produtor grande a nível Brasil. Tá?
Nosso foco não é biometano. Inclusive, se você quer que eu faça uma análise, continue essa análise para biometano, para bovinocultura de leite, comenta aqui. Biometano, bovinocultura de leite, qual que é o manejo, qual que é o sistema, que eu vou fazer um vídeo especificamente para você, tá? Nosso foco é energia elétrica. O que vai mudar na energia elétrica? Muita pouca coisa, tá? Eu vou ter remoção de H2S por desflorização também no CSTR. Também vou ter remoção de umidade, que ela vai ficar lá no sistema de geração de energia elétrica, anexado ao sistema de geração de energia elétrica. Eu também vou precisar, recomendo, na verdade, um polimento com carvão. Eu também vou ter um motogerador, e aqui eu já me deparei com alguns clientes que a gente tinha a possibilidade de botar um gerador importado. Por quê? Porque eu ganho escala. Estou falando de projetos de meio mega de capacidade instalada, 1 mega de capacidade instalada, às vezes mais disso. É uma questão de estratégia do cliente. E, obviamente, quando eu pego um motogerador importado, essa eficiência dele aumenta mais. Tá? Um motogerador importado, o Iambach, por exemplo, a gente consegue facilmente extrair 2,4 kW por metro cúbico de biogás. Bom, uma vez que eu tenho um motogerador, estou gerando energia elétrica, o que muda num projeto com CSTR, tá? Um projeto CSTR, não só eu penso em off-grid e não só penso em alto consumo GD, mas eu posso considerar a comercialização. Então a gente já fez várias modelagens para cliente aqui, onde comercializar o excedente de energia é um baita de um negócio, ajuda a deixar o projeto mais atrativo. Normalmente, isso só é possível quando a gente tem um biodigestor CSTR. E eu não estou fazendo uma recomendação para você aqui de um biodigestor CSTR. Estou te explicando a lógica de tomar decisão do tipo de biodigestor em função da demanda de energia do cliente. Naturalmente, ou na grande maioria dos casos, o cliente que opta por uma lagoa coberta, ele está perdendo o potencial de produção da fração sólida, da fibra, e aí ele não vai produzir todo o biogás que ele poderia produzir, mas se atender à demanda de energia dele e o projeto se pagar, é um bom negócio. Tá? A gente já formatou projetos aqui onde a primeira estratégia do cliente foi botar um lagoa coberta e depois um CSTR. Mas foi estudado, foi pensado, foi feito um layout da planta para que ele pudesse fazer isso. Ricardo, por que o cliente quis fazer isso? Porque ele não quis fazer um endividamento tão grande. Eu já tenho projetos onde o cliente optou pelo CSTR para depois entrar com lagoa coberta. Então vai depender da característica do cliente, da demanda de energia dele, da capacidade de financiamento dele. Qual que é o melhor biodigestor? Depende. Por que um produtor de leite precisa de um projeto de biogás? Vou te dar 3 motivos, tá? Primeiro, porque o potencial de produção de biogás varia muito dentro da bovinocultura. Também varia na suinocultura, na avicultura, nos outros sistemas de criação de animais confinado. Mas na bovinocultura eu nunca vi nada igual, tá? Assim, eu tenho clientes dentro de uma mesma região, com mesma raça de animal. Eu tenho cliente assim, ó, vou trazer exemplo para você. Minas Gerais, Triângulo Mineiro, menos de 100 km de distância um do outro. Os dois têm vaca holandesa, os dois trabalham no compost barn. Um pode gerar mais ou aproximadamente 10 metros cúbicos de biogás por cabeça de vaca confinada, o outro 6. Aqui, se a gente faz um copia e cola do projeto grande para o projeto pequeno, pode ser que o cliente que tem um menor potencial não seja viável. E aí justifica todo o investimento de por que o produtor precisa de um projeto. Esse aqui é um dos principais motivos. O potencial de produção de biogás dentro da bovinocultura varia muito. E só um engenheiro, só um profissional capacitado é capaz de fazer análise, interpretar a análise, cruzar essa análise com os dados do cliente. Que dados, Ricardo? Com a demanda de energia, ou seja, com as faturas, com as unidades consumidoras, pegar essas unidades consumidoras e entender se casa o potencial de produção de biogás dele com a demanda de energia. Esse, eu diria que é um dos principais fatores. Ainda dentro dessa estratégia, um projeto de biogás vai trazer todo o planejamento da quantidade de biodigestores, vai ajudar esse cliente a tomar decisão. Tem um caso bem interessante que a gente está desenvolvendo agora, nesse exato momento, para um bovinocultor que fica mais ao sul de Minas. Ele tem um compost barn com vacas holandesas que usa flush.
E ele tem um volume de água absurdamente alto pensando para um projeto de biogás, tá? Nosso projeto está sendo desenhado para um confinamento de 2.500 animais que ele deve chegar até 2030. A gente está fazendo esse vídeo em 2026 e exatamente nesse momento estou desenvolvendo um projeto para esse cliente. Com 2.500 animais, nós estamos projetando um flush, volume de flush de 3.300 metros cúbicos de água limpa todos os dias. Isso, na nossa primeira modelagem, trouxe uma quantidade de 8 biodigestores de mais de 10.000 metros cúbicos cada um. Mais 8 lagoas de volume equivalente. E eu falei assim, cara, é muito biodigestor. A gente precisa pensar uma estratégia de reduzir esse volume de água. E aí tem um dilema que eu levo para os meus alunos e ensino eles. Um projeto de biogás, ele precisa anexar, ou seja, ele precisa se adaptar para a realidade do cliente e não o contrário. Entendeu? Não é alterar o manejo do cliente, o sistema operacional dele para o projeto de biogás. Por quê? Porque o negócio dele é ganhar dinheiro com leite. Ou ganhar dinheiro com carne. Ele ganha dinheiro, o negócio principal dele não é biogás. O biogás tem que ajudar, o biogás tem que facilitar. E aí a gente está, nesse exato momento, fazendo modelagens para esse cliente e chegou em algumas estratégias interessantes. Vou comentar superficialmente com você. Se você quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui, ó. Bovinocultura leite flush. E aí, o que nós fizemos? A proposição para o cliente nesse exato momento. A gente reutilizar o flush. Então, ele faz o flush, passa pelo separador de sólidos. Em vez de eu descartar ele já de imediato para o biodigestor, eu vou botar um sistema de armazenamento, ou seja, um tanque secundário, onde eu vou pegar esse flush e recuperar ele mais um dia, mais 2, mais 3, talvez até 4 dias de reuso desse flush. Isso faz eu sair de 8 biodigestores para 2. Aí eu te pergunto, vale a pena um projeto ou não vale? É economia. Então, a tomada de decisão do cliente investir num projeto de biogás, investir numa planta de biogás, ela precisa ser pensada. Isso gera economia direta para o cliente. O segundo motivo é a escolha errada do biodigestor, pode trazer prejuízo para ele. Tá? Pode ter algumas situações onde o lagoa coberta não se encaixa, ou ele não vai se pagar. Um produtor pequeno, um produtor muito grande, a gente precisa tomar muita cautela na escolha do biodigestor. Tá? E também no tamanho do biodigestor. O que mais eu vejo no mercado são empresas que vendem e instalam um biodigestor sem saber dimensionar corretamente o biodigestor. Tá? O biodigestor ele não pode ser grande demais, porque senão ele vai acumular água em cima da lona e vai ser um baita de um problema. E o biodigestor que é muito grande é um dinheiro que você jogou fora, porque você gastou mais com escavação, você gastou mais com mão de obra, você gastou mais com lona. É um desperdício de dinheiro. Um biodigestor que é pequeno demais, ele não vai entregar performance. Por quê? Porque o dejeto ou qualquer resíduo que a gente trata dentro do biodigestor, ele tem um tempo de residência, ou seja, um tempo de permanência dentro do biodigestor para que aconteça a conversão da matéria orgânica, do carbono, em biogás. Se a gente encurta demais, eu posso atrapalhar esse processo anaeróbico. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o dimensionamento do projeto. Esse é o segundo motivo de um produtor rural de bovinocultura de leite precisar de um projeto de biogás. E o terceiro motivo é que encurta o processo. Então, dentro da bovinocultura de leite, se o produtor tem um projeto, vai facilitar para ele, porque o projetista já fez cotação com 2, 3, 4 fornecedores que podem atender ele naquela região. Ele já vai ter os orçamentos para tomar decisão. E sabe o que é o melhor? Orçamentos que eles estão balizados em um projeto. Ou seja, o que mais eu vejo aí é produtor falando assim, qual que eu escolho, Ricardo? E aí você vai pegar um projeto, uma proposta de um fornecedor, tá lá um biodigestor de, sei lá, 5.000 metros cúbicos. De outro, 7. De outro, tá com 3.000 metros cúbicos. Qual que é o melhor? Qual que é o ideal para ele? E aí se você for comparar projetos, propostas diferentes, alguns incluem motirador, outros não, outros incluem tratamento, outros não, alguns incluem obra civil, outros não, você não consegue tomar essa decisão. E um projeto de biogás,
Um estudo de viabilidade técnico-econômica, ele custa de 1 a 3% do investimento. É um investimento, é literalmente investir no teu negócio para tomar decisão. Sendo bem transparente, assim, dentro dos projetos que a gente já desenvolveu dentro da Dr. Biogás, facilmente 15% dos projetos a gente não recomendou investir, porque o projeto não era viável. E aí o cliente me agradeceu, porque em vez dele botar 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de investimento numa planta de biogás que não ia trazer o retorno financeiro, ele pegou esse dinheiro e melhorou o projeto dele. E aí, vamos ser bem sinceros, vão ter casos que gerar energia elétrica utilizando placas fotovoltaicas faz muito mais sentido do que gerar energia elétrica com biogás, tá? Então, cada caso é um caso. E é por isso que é importante ter um projeto de biogás para um bovinocultor de leite, para uma indústria independente, para aquele cliente que tem uma matéria orgânica, um resíduo e deseja produzir biogás para reduzir custo da sua operação. Qual é o maior benefício de um produtor contratar uma consultoria, uma empresa especializada, um profissional capacitado para ajudar ele no desenho do projeto dele? Primeiro, você vai economizar tempo e dinheiro. Com apenas 1 a 3% do valor global, ou seja, do CAPEX, do investimento dessa planta, você vai ter um profissional que vai desenhar a estratégia, todo o fluxo, vai dimensionar os biodigestores, se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3. Vai ter um profissional que vai dimensionar os motogeradores, se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3. Porte desses motogeradores. Vai ter um profissional que vai te indicar os fornecedores que conseguem te atender. Isso é tempo. Quanto tempo você não gastaria tentando descobrir a cadeia de fornecedores? Existem profissionais, como a gente é dentro do biogás, mas eu tenho vários mentorados pelo Brasil e até fora do Brasil que desenvolvem isso. Esses profissionais estão habilitados para te ajudar a tirar esse projeto do papel com 1% desse investimento. E sabe o que é o melhor? Às vezes, com 1% desse investimento, você vai descobrir que biogás não é o teu negócio. E se você está me assistindo aqui porque você é um profissional querendo atender esse nicho de mercado, isso aqui é a justificativa dele te contratar. Você está encurtando o processo. Você está ajudando esse cara a tomar a decisão e muitas vezes a decisão é não investir num projeto. Mas a gente só descobre isso depois de ter o projeto feito, porque cada projeto é um projeto, cada dejeto é um dejeto. O segundo motivo é que faz o cliente economizar dinheiro. Como assim, Ricardo? Ele está botando dinheiro a mais num projeto. Sim, você vai economizar dinheiro, porque em vez de você botar 2 biodigestores, de repente você precisa de um. De repente, se você colocasse um, não ia performar porque você precisa de um biodigestor maior, você precisa de 2, 3. Quer ver situações que são mais recorrentes do que você imagina no mercado de biogás? É você ir lá e confiar no fornecedor que bateu na tua porteira sem conhecer o histórico dele. E aí, de repente, você está contratando ou comprando um equipamento que não entrega a performance. Se for um biodigestor ou se for qualquer outro equipamento, você vai estar gastando 3 vezes mais. A primeira porque você fez a compra errada. A segunda porque você vai ter que comprar um outro equipamento ou uma outra planta, enfim, o que for a decisão errada. E o terceiro porque aquilo que você construiu, que você comprou, que você instalou, muitas vezes você vai ter que desinstalar, você vai ter que refazer. Então o custo é muito maior. Um profissional de biogás, uma empresa qualificada, como o Dr. Biogás ou como qualquer aluno meu, te ajuda a economizar facilmente. Eu estou agora envolvido num projeto, que eu já falei, onde a gente está saindo de 8 biodigestores para 2, no máximo 3. Simplesmente por uma estratégia de quem é especializado a desenvolver projetos de biogás. E o terceiro motivo é que economiza tempo, e tempo é dinheiro. Um profissional de biogás, o que ele faz? Ele foi lá, fez todo o dimensionamento, fez um fluxo, fez um layout básico, desenhou o teu projeto para que ele se adeque à tua realidade, não o contrário. E aí, com isso na mão, você dando acordo, ele vai fazer o quê? Ele vai para o mercado. Fui para o mercado, pede cotação de fornecedor de biodigestor, de motogerador, dos equipamentos que forem necessários para o teu projeto. Isso é tempo, ele conhece a cadeia de fornecedor. Ele vai evitar, eventualmente, trazer um fornecedor que naturalmente não atende ali na tua região. E qual que é a vantagem disso? Um fornecedor que não atende na tua região, mas só vende na tua região, ele não faz um pós-venda. O dia que você precisar fazer um reparo, uma manutenção no motogerador, uma manutenção no biodigestor, o cara que não te atende
não vai te dar suporte, e você vai ter que recorrer a outro, que não é o cara que fez o projeto, e esses caras não gostam de mexer em projetos que eles não trabalharam. Então isso ajuda a encurtar tempo, ajuda você a ter um projeto que performa, um projeto que entrega resultado, um projeto que se paga. E qual que é o melhor momento para fazer um projeto de biogás na bovinocultura de leite? Tem 3 situações, tá? Primeiro, quando o cliente tem demanda de energia. Segundo, quando o cliente tem escala. Terceiro, quando o cliente precisa tratar resíduo. Principalmente as 2 primeiras. Então, pensando em um projeto de biogás, nós precisamos ter demanda de energia. Nada adianta você ter um biodigestor se você não tem o que fazer com biogás. Isso, assim, ó, é o que mais acontece aqui dentro da Dr. Biogás. São produtores que chegam falando assim, viu, eu quero produzir biogás. Beleza, qual que é a tua conta de energia? Não, eu tenho fotovoltaica, ela é zerada. Ah, onde é que você usa? Tem demanda por energia térmica? Tem uma caldeira? Não, não tem, é tudo elétrico. Ah, biometano faz sentido? Não tenho escala. Então, primeira coisa, vai fazer sentido quando o cliente tiver demanda por energia. Não é o contrário, tá? Não é partir do biodigestor para procurar oportunidade de usar o biogás. Isso é papo de vendedor de equipamento, vendedor de biodigestor. Então a gente precisa olhar para a demanda de energia desse cliente. A segunda coisa é escala. O que eu mais recebo aqui nas redes sociais, dentro da empresa, é aquele pequeno bovinocultor de leite. Aquele cliente, aquele bovinocultor que tem 10, 20, 30, 50, 100, até 150 cabeças. Então, sendo bem sincero com você, é difícil viabilizar qualquer projeto de biogás abaixo de 150 cabeças, hoje, em 2026. Com algumas exceções, com raras exceções, ali naquele 150, 200, 250 cabeças a gente consegue viabilizar quando o cliente tem uma energia muito cara, pagando horário ponta, chegando a R$2 o quilowatt, ou quando ele tem uma energia muito ruim que constantemente cai energia para a operação dele, e aí a gente pode pensar num projeto para isolar determinadas etapas do processo dele. Mas, regra geral, esse pequeno bovinocultor de 50 cabeças de animais, ele não tem o que fazer com biogás. O máximo que a gente consegue fazer para um cliente que nem esse é tentar fazer um projeto mais enxuto possível para ele poder tratar esse dejeto sem gerar odor para a fazenda, controlando vetores, e tentar utilizar esse biogás, tentar não, é possível utilizar esse biogás para um aquecimento de água, para higienização da ordenha, um fogão, alguma coisa assim. Mas isso daí é uma parada que geralmente não se paga do ponto de vista econômico. Se paga do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, porque você vai ter um digestato, você vai ter um biofertilizante muito mais degradado, fermentado, pronto para o uso na lavoura. Você vai ter uma economiazinha de GLP, dependendo se GLP é um problema, se precisa ir para a cidade buscar, isso não vai ser mais uma dor de cabeça para você. Você vai ter uma pequena economia na ordenha, porque você não vai gastar energia elétrica para aquecimento da água. Mas, sendo bem sincero, hoje, 2026, se você tem menos de 150 cabeças, eu assim, ó, vou ser bem transparente. Menos de 200, 250 cabeças, um projeto de biogás, em 90% dos casos, abaixo de 250 cabeças de vaca confinada, não faz sentido. E aonde que eu vejo que as pessoas mais erram num projeto de biogás? Antes de te falar os 3 principais erros que eu vejo em projetos de biogás, eu quero fazer 3 convites para você, tá? Primeiro, eu quero que você conheça a Dr. Biogás. Nós somos uma empresa de consultoria e treinamento. Então, se você está assistindo esse vídeo porque você é um produtor rural e está pensando num projeto de biogás, eu quero te convidar para uma pré-análise sem custo. Clica no botão aqui embaixo, chama no WhatsApp, vai cair no meu WhatsApp, eu vou entender o teu caso, a gente vai marcar uma reunião para eu entender se você tem escala, ou seja, volume de potencial de produção de biogás e demanda energética, e com base nisso, a gente pode avançar num projeto ou não. Isso sem custo para quem está assistindo esse vídeo. Me diga que você assistiu esse vídeo. A segunda coisa, o segundo convite é para você profissional que está querendo atuar nesse mercado. Nós temos um curso chamado Biogás 360 Graus, onde eu ensino absolutamente tudo que você precisa para começar a atuar no mercado de biogás. Você vai ter acesso
A minha planilha de dimensionamento de biodigestor é a minha mesmo, é a que eu uso, que o meu time usa, ela é atualizada constantemente. A minha planilha de dimensionamento de motogerador, a minha planilha de análise térmica, a minha planilha de biometano, você vai ter aulas gravadas, você vai ter acesso a mentoria, você vai ter acesso a absolutamente tudo para começar a atuar no mercado de biogás, cobrando por consultorias, por projeto de consultoria, 15, 30, 40, 100 mil reais por projeto, que é o que a gente cobra geralmente no mercado, dependendo da escala do projeto. E o terceiro convite é para você que está buscando fornecedores, nós temos a primeira e única plataforma de fornecedores de biogás do Brasil, que chama B2 Biogás. Lá você vai encontrar os principais e melhores fornecedores do mercado brasileiro, sem sombra de dúvida. Chegando lá, escolhendo o fornecedor, você vai direto para o WhatsApp dele. Se você é um fornecedor, não está cadastrado, me chama aqui, a gente avalia o teu cadastro e libera para você cadastrar a sua solução lá também. Então, bora lá, né? Onde que eu vejo que são os principais erros que são cometidos em projetos de biogás? Primeiro erro, e o erro fatal de projeto de biogás, não fazer análise de potencial de biogás. É sim, uma análise de potencial de biogás, eu fiz 3 cotações recentemente no mercado, tá? Com os 3 principais laboratórios que nós temos para um cliente que a gente está desenvolvendo agora. 2026, nós estamos gravando esse vídeo em fevereiro de 2026. A análise de biogás mais barata no mercado estava R$ 2.100, a mais cara R$ 4.200. Que seja a mais cara de R$ 4.200. Para um investimento de 1 milhão, de 600 mil, de 5 milhões de reais, não é nada. Não é nada. E uma análise dessa vai me trazer 2 informações extremamente importantes. Primeiro, o tempo de retenção hidráulica desse resíduo. Através da curva cinética, eu consigo dimensionar o biodigestor. Então não vai ser achismo que seu biodigestor precisa ter 3, 4, 5, 10 mil metros cúbicos. Com base nisso, eu faço o dimensionamento. E o segundo dado é o potencial de produção de biogás. Como eu falei ao longo desse vídeo, varia muito dentro da bovinocultura. Então, não tem como você fazer um investimento em um projeto de biogás hoje sem isso. É tomar a decisão no escuro, absolutamente escuro. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro é não medir a vazão do efluente. Cara, isso aqui é uma loucura. A vazão do efluente, ou seja, botar pelo menos uma calha-pache, ter um hidrômetro lá no começo do flush, alguma coisa para o projeto ser baseado no volume. O tamanho do biodigestor depende da quantidade de água que entra dentro dele. Então a gente precisa conhecer isso. Tá? Qualquer projeto, qualquer biodigestor que a gente não considera essas 2 coisas, a análise de BMP e a vazão, ele é achismo. A chance dele não funcionar é gigantesca. A chance de você estar botando dinheiro, desculpa a palavra, em merda, é gigantesca. Então não faça investimento em projeto de biogás que não tenha pelo menos essas 2 coisas. E a terceira é não avaliar a demanda energética do cliente. Nós precisamos avaliar a demanda energética do cliente. Um biodigestor só faz sentido quando o cliente tem o que fazer com biogás. Se ele não tem o que fazer com biogás, não tem projeto de biogás. Eu, particularmente, dentro da minha consultoria, o que eu mais recebo aqui são produtores rurais, indústrias que querem projeto de biogás. E quando a gente entra numa pré-análise, uma conversa que eu faço franca e transparente com ele, que o meu objetivo é recomendar ele avançar ou não num projeto de biogás. Sim, ó, facilmente 20% desse pessoal, desses clientes que chegam até mim, eles não têm demanda. Não tem. O que eu vou fazer com biogás? Ele pode até ter um bom potencial de biogás, mas não tem demanda, não tem escala para um projeto de biogás. E aí você, pô, Ricardo, vou vender biometano. Cara, você não tem ideia a quantidade de vaca confinada que você precisa ter para ter um projeto de biometano. Inclusive, se você quiser um vídeo de biometano a partir de vaca de leite, comenta aqui, Ricardo, qual que é a escala mínima para eu viabilizar um projeto de biometano para vender biometano a partir de vaca? Eu vou fazer um vídeo desse se tiver algum comentário. Tá? Então, pessoal, fazendo um overview de tudo, qual que é o melhor biodigestor para um produtor rural? Depende. Pode ser um CSTR, a gente tem clientes aqui com viabilidade extremamente interessante com o CSTR, apesar do investimento ser muito maior do que um lagoa coberta. Ele se paga mais rápido, por quê? Porque ele produz mais biogás. Eu nem entrei na métrica aqui de falar das características técnicas de cada um. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico taxa de sólidos, eficiência, tudo mais. Então um biodigestor CSTR, naturalmente,
por metro cúbico de biodigestor. Quando eu comparo com lagoa coberta, ele vai produzir 3, 4 vezes mais biogás. Isso é matemática, é cálculo, é dimensionamento, não é achismo. Mas se o cliente não tiver demanda energética para isso, ou não tiver capacidade financeira, vamos para uma lagoa coberta bem dimensionado, para você não ter problema hidráulico, para ele não assorear, para não formar aquele cascão por cima e principalmente para ele produzir biogás, né? Para ele ter escala mínima que faça sentido, que pague o financiamento do cliente. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, conteúdo intenso aqui que não está em livro. Não está em livro isso que eu estou te falando. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, sugestão de vídeo e se inscreve no meu canal. E até o nosso próximo episódio.